dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, notícias sobre educação, nada mais, nada menos, 17 de outubro, sexta-feira, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professor Calvete, agradecendo sempre a todos que estão nos seguindo, compartilhem, sigam o canal no YouTube, youtube.com/professor Calvete, não esqueçam, todas as notícias, todos os links das notícias estão na descrição do YouTube e nas redes sociais. E vamos lá para as notícias de hoje. América Latina, procurados 3,2 milhões de professores. Júlio César Rodrigues Molano formou-se em Matemática e Ciência da Computação na Colômbia. Concluiu mestrado em Gestão e Engenharia de Sites e é doutorando em Ciência da Computação pela Universidade de Oviedo, na Espanha. No entanto, seu salário como professor em uma escola rural colombiana não excede 813 dólares. Baltazar Sanches, diretor de uma escola rural mista oficial da aldeia Juyos, na Guatemala, ganha menos de 900 dólares. Dário Glenin, na Uruguai, recebe 1.300. Embora o custo de vida, os salários variem muito entre diferentes países latino-americanos, valendo de 300 a 1.500 dólares, a maioria dos professores tem salários mais baixos do que as pessoas de outras carreiras que exigem anos semelhantes de formação. E a paixão não põe pão na mesa. Os preços dos bens essenciais são altíssimos e os nossos salários não conseguem acompanhar. Somos profissionais e nem sempre conseguimos sobreviver, afirma Sanches. Eu deveria ganhar mais 370 dólares. A diferença se deve a obstáculos do governo à promoção. Meu salário não chega, diz Rodrigues. Segundo a estimativa do Instituto de Estatística da Unesco, publicadas na semana passada no contexto do Dia Mundial do Professor, há uma escassez global de 44 milhões de professores. Algumas das razões são a insegurança no emprego, a falta de apoio governamental, a pouco ou nenhuma digitalização e infraestrutura obsoletas. São necessários pelo menos 3,2 milhões de euros na América Latina e no Caribe para alcançar o objetivo educativo da Agenda 2030. Há 20 anos, essa procura não satisfeita estava ligada ao aumento das matrículas escolares. Hoje, tem mais a ver com a dificuldade de atrair candidatos e mantê-los em seus empregos. Cláudio Uribe, diretor do Escritório Regional da Unesco para a Educação na América Latina e Caribe, está muito preocupado com a deserção no setor. Essa taxa entre os professores do ensino primário duplicou em 7 anos. Em 2015 foi de 4,62% e em 2022 9,06%. De acordo com estimativas regionais, a maior parte da escassez de professores prevista para 2030 é atribuída à potencial necessidade de preencher cargos existentes. Quando há tanta demanda de pessoas, explica Brian Dias, especialista em educação do Banco CAF de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, os requisitos não são tão rígidos. Isso tem um impacto notável no desempenho de muitos professores e alunos. Enfrentamos grande desafio no continente, no que diz respeito à formação de professores, principalmente na área digital. Embora seja verdade que os diferentes países estão a progredir nesse sentido, muitas vezes passam pelo processo de adaptação à inteligência artificial ou à tecnologia apenas nos tempos livres. Novamente, outra notícia, e vou continuar trazendo notícia até todos abrirem os olhos da atual situação no mundo da educação e da escassez de professores. Temos que trabalhar nisso. Sindicatos, vou bater duro em cima de vocês, tá? Abram os olhos. Brasil, Jornal da USP. De onde vieram os professores do Brasil? As escolas primárias já existiam bem antes, mas a partir do decreto do antigo imperador do Brasil... Peço desculpa a todos. A educação oficial no país começou. Para conhecer mais a história da formação dos professores, é preciso trazer o nome de Antônio Sampaio de Novo, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e reitor honorário dessa universidade. É importante recorrermos aos estudos dele sobre como o magistério passou por um processo de profissionalização, considerando o segmento atuante junto ao antigo ensino primário. Coloca Paula Perim Vicentini, professor de Departamento de Metodologia, Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação, da USP. Nesse processo fortemente conduzido pelo Estado, Novo identificou 4 fases. A primeira diz respeito ao estabelecimento da licença para ensinar com critérios definindo quem poderia exercer essa atividade. Já a segunda, a criação de instituições de formação, as escolas normais, e com elas a produção de conhecimento específico sobre a docência. A terceira, a dedicação exclusiva à docência. E a quarta, o surgimento de entidades representativas da categoria, associações e sindicatos buscando melhores condições de trabalho e de interferir no rumo da educação. Desde 1827 ocorreram diversas mudanças na profissão e nas organizações dos docentes, pontua a professora.
Foram várias, principalmente após a proclamação da República em 1889, com a criação dos grupos escolares e a implementação do sistema seriado. No caso brasileiro, é importante lembrar que o ensino primário era de responsabilidade dos estados e fez com que houvesse condições de trabalho muito diversas. Com o recorte no estado de São Paulo, Paulo representa uma linha de tempo sobre a mobilização e conquista dos docentes. A primeira associação dos professores foi criada em 1902. Em seguida, tivemos o Centro de Professorado Paulista, fundado em 1930, nos anos 50. Ocorreram campanhas reivindicatórias. Em 63 foi promovida a primeira greve de professores. Nos anos 70 foi implementado o primeiro grau de 8 anos e as escolas normais eram lugar de habilitação magistério. A partir dos anos 90, em uma nova estruturação do nosso sistema de ensino, a docência se deparou com uma discussão sobre o ensino organizado em ciclos e a educação inclusiva ganhou força. Isso nos anos 90. É isso aí, pessoal. Há umas 2-3 semanas atrás eu trouxe a história da educação na Itália, eu acho que foi, eu trouxe da Itália, muito interessante também. Não esqueçam www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Esse é um canal feito para todos aqueles que amam a educação e precisam conhecer como está ela no mundo todo. Às vezes a gente fica somente no nosso mundo e esquece que nós temos um mundo imenso pela frente com N situações que não são diferentes daqui. E como sempre, um beijo no coração.